A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez para mais um vídeo. Vídeo esse que com certeza vai alimentar a sua mente acerca da palavra de Deus, alimento sólido. Só quem conhece a graça de Deus pode tomar esse alimento. Lamentavelmente, alguns ainda não estão preparados para receber esse alimento. Então, eu já aconselho nem experimentar, espere um pouco, cresça mais um pouquinho, aí sim, alimente-se desse alimento sólido. Então, amados irmãos, a você que já é crescido na graça e no conhecimento, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo na leitura. Eu creio que você já está vendo aí o título do nosso vídeo, da nossa mensagem hoje. Não existem mais vaso de desonra, também como não existe mais filhos da perdição. É muito importante nós atentarmos para o propósito de Deus, para com nós aqui na terra. Nós temos que analisar e tentar entender o propósito de Deus aqui na terra. Até quando houve a manifestação do Criador aqui na terra? Até quando serve? Para quem serve? Nós já estamos no ministério do Espírito. Nós não estamos no ministério da condenação. Nós não estamos debaixo da lei, porque Cristo pôs fim na lei. Deus tinha um propósito. E ele encerrou esse propósito lá na cruz. Lá ele encerrou, ele pôs fim em tudo. Lá ele nos colocou no descanso eterno, no sábado, que é o ministério do Espírito. Olha, abençoado, o sistema religioso, ele usa algumas passagens na Bíblia, pura e simplesmente para amedrontar as pessoas e com isso angariar fundos, dinheiro, enriquecerem com medos, mentiras. Mas nós em graça, nós temos aí, digamos assim, um dever, uma obrigação de alertarmos os nossos irmãos. Agora, o entendimento vem de Deus. O entendimento vem de Deus. Isso é fato. Nós temos que atentar para isso aí. Agora, o objetivo nosso é mostrar para algumas pessoas que ainda não conhecem a graça essas verdades que são ocultas nesses locais chamados igreja. Quando eu digo não existe mais vaso de desonras, não existe mais vasos de desonras, eu tenho que provar dentro das Escrituras o que eu estou falando. Mas para isso, eu peço mais uma vez, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe na leitura, que você vai ver que a palavra de Deus não erra. Algumas pessoas pegam ela para fazer coisas erradas, porque a Bíblia, se você quiser usar ela para o bem, você usa, e você também usa para o mal. Depende da sua consciência. Então, abra sua Bíblia em Romanos 9, verso 21. E acompanhe comigo na leitura. Vamos lá.
Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso e outro para desonra. E que direis? E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Abençoado, se nós lermos dessa forma que eu li, nós podemos, digamos assim, captar algumas coisas, mas algumas pessoas focam em um determinado assunto e esquece os outros pormenores que existe dentro de 2 versículos apenas. Esquece, porque está focado em um assunto e passa por cima de outros. Romanos, preste atenção, abençoado, preste atenção. Romanos 9:21. Ou não tem poder, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa. Que massa é essa, abençoado? Temos que entender isso. Eu sempre tenho falado nos meus vídeos, nos meus estudos aí que eu posto aí. Quando a gente pega a palavra de Deus, a gente tem que atentar para várias coisas. Para quem está falando, de quem está falando, até quando aquilo ali vale. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Algumas pessoas estão pegando tudo isso e jogam tudo para hoje. Por que que fazem isso? Porque anos e anos e anos estão pregando errado e ninguém quer mudar isso. Por quê? Estão com a mente cauterizada daquele jeito. E as pessoas têm medo de conhecer a verdade. É a verdade que está escrito. Mas falaram para mim durante décadas que é assim. Eu prefiro ficar assim. Por que que eu fico assim? Porque está todo mundo, as igrejas estão cheias, os templos estão cheios, e a pessoa fala assim, não, eu vou pela maioria. Se lá está cheio, porque lá deve ser o local adequado para que eu congregue, para que eu conheça a verdade. Aí deixa de acreditar na palavra de Deus, para acreditar no homem. Esse é um dos erros gravíssimos que as pessoas fazem. Então, abençoado, prestem bastante atenção. Vamos ler de novo. Então, a partir de agora, prestem bastante atenção, acompanhando aí na leitura. Romanos 9, 21 e 22. Ou não tem poder, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Abençoado, se analisarmos aqui, a gente pode ir lá em Gênesis, porque está falando um vaso para a honra e outro para a desonra. Quem é o vaso de honra e quem é o vaso de desonra? Eu não vou aprofundar nesse assunto, até porque eu quero fazer um vídeo específico para esse assunto, de Adão e Eva. Adão, abençoado, era o vaso de desonra. Eva era o vaso de honra. Tanto é que pelo homem, pelo primeiro Adão, é que entrou o pecado no mundo. A culpa foi dele. Por que que a culpa foi dele? Ah, mas a Eva chegou, inclusive está vindo uma novela aí, numa emissora, que chama Gênesis. Eu fico imaginando quantas heresias não vão apresentar nessa novela. Quanta distorção vai estar ali nessa novela. Então, um vaso de honra, quem tem poder ali para fazer isso? O Criador dos céus e da terra. Ele tem poder para da mesma massa criar um vaso para a honra e outro para a desonra. Porque pelo Adão é que entrou o pecado no mundo. Pelo primeiro Adão que entrou o pecado no mundo. E depois Jesus Cristo saiu. Mas o vaso de honra era Eva. O vaso de honra e o vaso de desonra.
Ali Eva estava representando já a igreja de Cristo. Então nós vimos aqui os dois vasos. Os dois vasos. Agora, Romanos 9, 22. E que direi, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Presta bastante atenção nessa frase agora. Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Abençoado. Aqui o verbo está como? No presente ou no futuro? Suportou. Por que suportou? Por que as pessoas veem isso aqui e acreditam que ainda existem no futuro? Existem no presente vasos de honra e vasos de desonra. Olha, Ivan, então como é que você me explica Adolf Hitler, que matou milhões de pessoas, mandou matar milhões de pessoas? Abençoado, nós iremos falar mais adiante. Deus não lida mais com carne e sangue. Nós estamos largados aqui na terra? Não! Tudo que ele tinha para falar para nós está na palavra dele, na Bíblia. Está ali. Tudo que nós precisamos está ali. Tudo que nós precisamos está ali. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura e a própria palavra de Deus vai provar que Deus não lida mais com carne e sangue. Ele não está preocupado mais com isso. Porque se nós queremos... eu costumo dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, onde está a palavra de Deus, é nossa fonte de fé e conduta. Onde nós encontramos a nossa fé, onde nós encontramos o poder de Deus e como nós devemos nos portarmos nos dia a dia da vida. Então, tudo que nós precisamos está ali. E Deus vai ficar aqui manipulando para quê? Nós estamos largados aqui? Lógico que não. Eu costumo dizer que quando Jesus falou assim, está consumado, eu costumo dizer que ele colocou no automático tudo que tinha para acontecer. Porque ele já sabia de tudo, sabia de tudo. Eu acredito que é a mesma coisa que ele pôs no automático. Tudo. Ele sabe de tudo. Até cada movimento meu, cada movimento seu, ele sabe de tudo. Ele pôs no automático. Por isso, descansou das suas obras. Ele não está lá girando a terra para ela rodar, e nem fazendo algo para que o sol permaneça aceso, e nem movimentando, trabalhando para que, plantando árvores aqui e ali. Ele colocou tudo no automático. Tudo o que nós vamos fazer daqui a 5 segundos, a milhões de anos que tem pela frente, ele já sabe. Não existe mais essa de filho da perdição, vaso de honra, vaso de desonra. O verbo aqui, abençoado, Romanos 9, 22, diz assim, e que direis, se Deus, querendo mostrar, Deus queria mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, dar a conhecer o seu poder a quem? Para nós. Para nós. Por que ele queria fazer isso daí? Por que ele queria? Prestem bastante atenção, abençoado. Por que Deus queria mostrar o seu poder? Observe aqui, Isaías 44, 24. Olha o que está dizendo assim, aqui. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que te faço, eu sou o Senhor que faço tudo. Eu sou o Senhor que faço tudo. Que sozinho
estendo os céus e espraiam a terra por mim mesmo, sozinho. Quando Deus criou tudo isso, ele estava com quem? Quem estava do lado dele? Mesmo ele dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele estava conversando com ele mesmo. Porque ele é soberano. Ele sempre existiu. Então, por isso que aqui, ele fala, e que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição. Existia alguém preparado para a perdição. E nós iremos ver aqui também. Judas. Olha aqui. João 17:12. Estando eu com ele no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse, para que a escritura se cumprisse. Ou seja, existia alguém preparado para a perdição, para que as escrituras se cumprissem. Olha a outra passagem aqui. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, Deus, ele preparou alguém para mostrar a sua ira e o seu poder. Quer ver outro? Faraó. Deus endurecia o coração de Faraó e mandava Moisés ir lá pedir para Faraó deixar o seu povo ir embora. E ele falava, vou endurecer o coração deles. Por que Deus fazia isso? Porque ele queria manifestar o seu poder. Por que ele queria manifestar o seu poder? Porque antes de tudo ser formado, Deus estava com quem? Sozinho. Então ele queria se manifestar. E manifestou. Deus manifestou o seu poder. Deus vestiu-se de carne e sangue, como diz lá em Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ou seja, ele participou também de carne e sangue aqui na terra. Para quê? Para que nós conheçamos o seu poder na íntegra. Porque certa vez Jesus de Nazaré disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É difícil para algumas pessoas entenderem isso daí. Eu fiz um vídeo falando aí, esvaziou-se a si mesmo. O pessoal pode estar buscando aí no canal que vai encontrar. Ou seja, é como, vou citar um exemplo aqui, que eu também usei no vídeo. É como se o fazendeiro comprasse uma fazenda e colocasse lá vários funcionários. Ele falou, olha, mas eu fico aqui e ninguém me conhece. Eu vou lá para essa fazenda, vou manifestar lá, vou trabalhar lá, vou sofrer, vou ralar e depois eu vou voltar. Só que aí eu vou voltar mais ainda poderoso. Assim foi feito. Eu estou resumindo aqui, abençoado, mas eu creio que você entendeu. Foi assim que foi feito. Deus preparou a terra, deixou Adão e Eva, veio até os nossos dias,
né? Antes dos nossos dias, ele manifestou em carne e sangue na pessoa de Jesus de Nazaré, depois morreu, ressuscitou e está sentado à direita do poder. Ou seja, quando se diz à direita, é porque ele está mais poderoso ainda. É assim que nós temos que entender. Não existe essa mais de vaso de honra e de desonras. Olha aqui, abençoado. 2 Coríntios 5,16. Agora eu te pergunto, se você ainda está na dúvida, porque eu também falei que Deus não lida mais com carne e sangue. Olha o que está dizendo, 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, daqui quando? Hoje, 2021, hoje, 5 de janeiro de 2021, não. Hoje, quando, digamos assim, quando Paulo falou, mas isso foi bem antes, foi após a ressurreição. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré. Contudo, agora, não é hoje, é naquela época, já não o conhecemos deste modo. Dá para você entender que não é assim que nós conhecemos mais o Cristo? É o Cristo ressuscitado? Olha, Ivan, mas por que você está dizendo isso aí? Não conhecer, e Jesus de Nazaré veio aqui, ó, abençoado. Mateus 15, 24, ele fala, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para aquele povo. Mas depois, de ambos os povos, ele fez um. Hoje, quer judeus, quer grego, quer gentil, somos um povo só. É uma igreja só, não são várias igrejas igual estão por aí no mundo. É apenas uma, de Cristo, aquela que ele comprou com teu sangue. Então, quando eu olho para essa passagem de 2 Coríntios 5,16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não é deste modo. Pronto. Eu poderia encerrar esse vídeo por aqui. Porque os filhos, os vasos de desonra, não são espirituais. Não são espirituais. São carnais. São carnais. E esses filhos, esses vasos de desonras, eles eram almas viventes. Eram almas viventes. Olha aqui. 2 Coríntios 3,7 a seguir. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Era transitória o ministério da morte, porque a lei de Moisés só condenava, mais condenava. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. É isso. É o ministério de condenação. 2 Coríntios 3, 8. Como não será o ministério, como não será maior glória o ministério do Espírito? É o que nós estamos hoje, ministério do Espírito. Existe vaso de desonra, filho da perdição no ministério do Espírito? Não, abençoado. Não, porque daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, só segundo o Espírito. Para que vaso de desonra espiritual? Não tem como. Verso 9. Porque se o ministério da condenação, ou seja, as igrejas hoje tudo prega condenação. Por que eles pregam condenação? Estão debaixo de lei, lei de Moisés. 2 Coríntios 3, 9. E se o ministério, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça.
Esse que nós estamos aqui. Ministério de justiça. Não é ministério de condenação. Não existe mais o vaso de honra e de desonra preparado para a ira de Deus. Deus não vai perder tempo mais irando contra ninguém. Aí essas coisas que estão acontecendo pelo mundo é tudo o homem que está fazendo. Antigamente, Deus permitia alguém guerrear com o outro e vencer. Volto a dizer, abençoado, costumo dizer que tudo está no automático. Tudo na nossa vida já está programado para acontecer. Ou então prove para mim o contrário. Que não. Tudo já está programado. Tudo, tudo, tudo. Tudo que nós façamos já está programado. Só que sofremos as consequências. Sofremos as consequências de tudo que está programado. Ai, então eu posso falar que Deus é injusto? Não, abençoado. De maneira alguma. Olha, abençoado. Não existem mais vaso de desonra. Se você achar que esse vídeo foi edificante para você e possa ser edificante para mais alguém, eu te peço, compartilhe para que mais pessoas tomem conhecimento. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like, ative os sinos de notificações aí e marque os sinos aí para toda vez que eu gravar um vídeo, você ficar sabendo. Ok? Graça e paz a todos os irmãos abençoados. Graça e paz.